A maioria das pessoas é ensinada que o dinheiro serve para comprar conforto. Elas estão erradas. Para Maquiavel, o dinheiro nunca foi um fim, mas a munição mais letal em uma guerra que você nem sabe que está travando. Se você gasta para ser visto, você já entregou sua posição ao inimigo. Se você revela o tamanho do seu tesouro, você acabou de pintar um alvo nas suas próprias costas. A riqueza que brilha demais atrai a lâmina que corta mais fundo. Hoje, eu vou te entregar o guia que os mestres do jogo nunca quiseram que você lesse. Estas não são dicas de economia. São leis de soberania. Prepare-se, porque depois de hoje você nunca mais verá o seu saldo bancário da mesma forma. O dinheiro tem olfato para o medo. No momento em que você demonstra que precisa de um acordo, você deixa de ser o mestre da mesa e se torna a presa. A necessidade é uma rachadura na sua armadura. Um convite para que o mundo crave uma lâmina exatamente onde você é mais vulnerável. Maquiavel não via o ouro como simples metal, mas como munição de guerra. E ninguém entrega munição para quem está tremendo no campo de batalha. Sua maior arma financeira não é o saldo na conta. É a sua capacidade arquitetada de dizer não e caminhar para longe sem olhar para trás. Se você não consegue abandonar a mesa, você não está negociando, você está implorando. A indiferença estratégica é o seu castelo. Enquanto o mundo corre desesperado atrás de migalhas, o soberano observa em silêncio, sabendo que o verdadeiro poder pertence a quem está disposto a perder o bônus, mas nunca a própria autonomia. Entenda agora a anatomia da traição doméstica, aquela que ocorre dentro das suas próprias muralhas. Quando um parente ou um amigo próximo se aproxima com a mão estendida, ele raramente busca uma solução. Ele busca um hospedeiro. Ele quer que você assuma o risco da incompetência ou do azar dele. Para a moralidade comum, isso é chamado de caridade. Para o estrategista, isso é financiar a própria ruína. Emprestar dinheiro para quem você tem afeto é pagar para transformar um aliado em um devedor ressentido. Você não está ajudando a pessoa a se levantar. Você está entregando a chave do seu arsenal para quem não sabe disparar uma arma. Sua reação diante desse ataque deve ser um silêncio cirúrgico. Não ofereça justificativas emocionais ou desculpas elaboradas, pois quem se explica se submete. Quando o pedido vier, sua resposta deve ser seca e fria como o aço. Minha soberania financeira não admite misturas com laços afetivos. Se o outro se ofender ou tentar usar a culpa contra você, agradeça ao destino. A raiva dele é a prova final de que ele não buscava sua amizade, mas sua substância. Use a frieza como um filtro natural. Deixe que os parasitas morram de fome do lado de fora das suas muralhas enquanto você cultiva seu poder na solitude das sombras. Este é o primeiro degrau para quem deseja o topo e não aceita menos que a coroa. No entanto, compreender a indiferença é apenas o primeiro movimento no tabuleiro das sombras. Uma vez que você domina a arte de não precisar do mundo, surge o verdadeiro dilema do poder. O que fazer com a munição que você acumulou através do seu silêncio? Pois para o estrategista que caminha sozinho, o ouro jamais deve ser usado para atrair olhares ou mendigar aprovação. Ele possui uma função muito mais sombria e vital. É preciso entender que na guerra da existência, sua riqueza deve ser sentida como uma muralha intransponível e nunca vista como um adorno que convida ao saque. A maioria das pessoas comete um erro fatal no momento em que os primeiros frutos da sua colheita começam a amadurecer. Elas sentem uma necessidade primitiva de gritar para o mundo que venceram. Elas compram o relógio que brilha demais, o carro que ruge mais alto que a sua própria voz, e vestem marcas que funcionam como um farol para os saqueadores. Para o homem comum, o dinheiro é um adorno, um troféu para mendigar a admiração de estranhos. Para o estrategista, essa visibilidade é um veneno. É o anúncio público de que o seu castelo está desprotegido e que você trocou sua munição por espelhos. Maquiavel sabia que o poder que se exibe é o poder que se desgasta.
O verdadeiro dinheiro, aquele que garante a sua soberania, deve ser usado para construir fortificações, não para decorar a sua vitrine. A riqueza serve para comprar a sua distância do caos, para erguer muros tão altos que a vontade alheia jamais consiga escalar. Quando você usa o seu capital para ostentar, você está, na verdade, transferindo o seu poder para o olhar do outro. Você se torna escravo da opinião pública, um prisioneiro da própria imagem, drenando os recursos que deveriam ser usados para a sua liberdade em nome de uma validação barata. Cada luxo desnecessário que você exibe é uma fenda na sua muralha. A ostentação cria um alvo invisível nas suas costas e desperta um tipo de fome que você não quer enfrentar. A fome dos medíocres que odeiam o seu sucesso, mas cobiçam o seu conforto. O dublê de rico gasta o que não tem para parecer o que não é, enquanto o mestre do jogo permanece invisível, acumulando o aço necessário para esmagar qualquer ameaça antes mesmo que ela perceba a sua existência. A verdadeira riqueza é silenciosa, fria e inacessível. Ela é o fosso com crocodilos que separa a sua paz da insolência do mundo. Entenda que, na guerra social, a sua melhor defesa é não ser notado. O homem que brilha demais atrai a lâmina que corta mais fundo. Use o seu dinheiro para ser dono do seu tempo, para garantir que ninguém possa te dar ordens e para que o seu silêncio seja a sua maior propriedade. Construa o seu império nas sombras, tijolo por tijolo, até que a sua estrutura seja tão sólida que o mundo não consiga sequer mapear onde termina a sua influência e onde começa o seu poder. Ser visto é ser alvo. Ser invisível é ser invulnerável. Mas não se engane, manter o seu tesouro oculto sob a sombra das muralhas não é apenas uma tática de defesa passiva. Há um poder ainda mais sombrio que emana do segredo. Pois enquanto o mundo ignora a profundidade das suas reservas, você cultiva uma força que se alimenta da ignorância alheia. É no vácuo da informação que o verdadeiro domínio se estabelece. E aquele que aprende a esconder a semente da sua fortuna descobre que o sucesso que floresce na escuridão é o único que nenhum predador pode arrancar. O sucesso financeiro possui um som, e para o estrategista, esse som é o silêncio absoluto. No momento em que você abre as cortinas do seu tesouro para o mundo, você acaba de convidar o caos para jantar à sua mesa. A semente da sua fortuna deve germinar na escuridão, longe dos olhos cobiçosos e das mãos que buscam o que não plantaram. Maquiavel compreendia que a revelação de um trunfo é o primeiro passo para a sua neutralização. Quem exibe o tamanho do seu arsenal entrega ao inimigo o cálculo exato da força necessária para derrubá-lo. Nunca revele a origem exata dos seus lucros, a profundidade das suas reservas ou o próximo movimento da sua expansão. O mistério é a sua maior vantagem competitiva. No vácuo da informação, o mundo se torna hesitante. Na clareza da exposição, o mundo se torna predatório. O público se conecta com a ideia de que quem cala domina o jogo, mas poucos possuem a disciplina para suportar o peso desse silêncio. A maioria prefere o aplauso efêmero de hoje à soberania inabalável de amanhã. Eles trocam o império por um comentário de admiração nas redes sociais. A inveja é um ácido que corrói as estruturas mais sólidas a partir de dentro. Quando você permite que os outros mapeiem a sua ascensão, você fornece o combustível para o ressentimento alheio. A traição não vem de estranhos. Ela nasce nos círculos que você frequenta, alimentada pela comparação constante. Se um aliado conhece a medida do seu sucesso, ele inevitavelmente começará a medir o quanto ele deveria ter do que é seu. Proteja a semente na terra escura. Deixe que vejam apenas os muros altos, nunca o ouro que os financia. O sucesso que floresce na sombra é o único que nenhum predador consegue arrancar pelas raízes. Entenda que o silêncio não é apenas uma ausência de som. É um imposto que você cobra da curiosidade alheia para manter a sua paz.
Ao ocultar a sua trajetória, você se torna uma variável desconhecida na equação dos outros, e o que não pode ser medido, não pode ser controlado. Mantenha o seu crescimento em segredo até que ele seja tão vasto que a sua simples existência seja um fato consumado, impossível de ser ignorado ou destruído. A verdadeira maestria consiste em ser o homem que todos sentem que é poderoso, mas ninguém consegue explicar exatamente o porquê. No entanto, o segredo da semente é apenas uma parte da manutenção do poder. Pois no tabuleiro da vida, você inevitavelmente terá que interagir com o mundo e, por vezes, precisará estender a mão. O perigo reside em como você faz isso sem drenar sua própria força. É aqui que entra o cálculo mais frio de todos. A arte de transformar o que parece um gesto de bondade em uma corrente invisível de lealdade e dívida, garantindo que sua generosidade nunca seja sua ruína, mas sim uma extensão estratégica do seu domínio. A moralidade comum prega que a generosidade é uma virtude sem máculas, mas para Maquiavel, a generosidade impensada é o veneno que mata o soberano. No tabuleiro do dinheiro, ser bonzinho é apenas uma forma lenta de suicídio financeiro. Se você distribui seus recursos para aplacar a culpa ou para ser amado, você não está sendo nobre. Você está financiando a sua própria queda e ensinando o mundo a ver você como uma fonte inesgotável de provisões, e não como uma autoridade a ser respeitada. A generosidade excessiva gera o desprezo, pois o que é dado de graça nunca é valorizado, e o que é esperado como obrigação se torna a semente do ressentimento quando você finalmente decide dizer não. Entenda que o capital é energia de sobrevivência, e desperdiçá-lo com quem não possui utilidade estratégica é um crime contra a sua própria soberania. No mundo das sombras, a ajuda só deve ser estendida quando ela funciona como uma semeadura de lealdade ou como a criação de uma dívida de gratidão impagável. Maquiavel advertia que é muito mais seguro ser temido do que amado, mas no contexto financeiro é muito mais poderoso ser necessário do que ser querido. Quando você ajuda alguém de forma estratégica, você não está entregando uma esmola. Você está adquirindo uma apólice de seguro sobre a conduta futura dessa pessoa. A verdadeira generosidade calculada é fria. Ela não busca o sorriso de agradecimento, mas o posicionamento de uma peça no tabuleiro que poderá ser movida a seu favor em um momento de crise. Se você injeta oxigênio nos pulmões de alguém que está afogando, faça-o de modo que essa pessoa saiba que o ar que ela respira agora pertence a você. Ser bom com o seu patrimônio sem um cálculo de retorno é o caminho mais curto para a insolência dos protegidos. Aqueles que você alimenta sem critério serão os primeiros a morder a sua mão quando o banquete terminar, pois a memória da gratidão é curta, mas o apetite da dependência é infinito. Mantenha o seu arsenal sob seu controle total e só dispare sua generosidade quando o alvo for certeiro. O dinheiro deve ser usado para fortalecer a sua posição, para silenciar oposições ou para garantir que aliados permaneçam orbitando o seu centro de gravidade. Nunca permita que sua ajuda seja vista como uma fraqueza ou como uma recompensa pela mediocridade alheia. O estrategista sabe que cada real que sai de sua fortificação deve retornar trazendo consigo uma informação, uma lealdade ou uma vantagem que antes não existia. Mas para que essa generosidade calculada não seja apenas um gasto inútil em um deserto de traições, é preciso que você domine a arte de identificar quem são os verdadeiros jogadores e quem são os figurantes que apenas usam máscaras de riqueza. Pois nada drena mais a energia de um soberano do que tentar construir alianças com quem já está condenado pela própria vaidade. É necessário enxergar através da névoa da ostentação e reconhecer o perigo oculto naqueles que gastam o que não possuem para brilhar por um segundo, antes de se tornarem o alvo mais fácil de todos. Gastar para parecer poderoso é a confissão definitiva de que você não possui o poder que tenta simular. No tabuleiro de Maquiavel, a ostentação não é uma demonstração de força, mas uma sinalização de vulnerabilidade.
O dublê de rico é aquele que sacrifica a solidez do seu castelo para pintar a fachada com cores berrantes. Ele drena a munição do seu arsenal para comprar fogos de artifício. Para o estrategista, cada luxo exibido antes da hora é um grito de socorro do ego, uma tentativa desesperada de validar uma existência que, no fundo, ainda é frágil e dependente do aplauso da massa. Entenda que o verdadeiro poder financeiro é silencioso e, por natureza, invisível. A ostentação cria um alvo desnecessário nas suas costas, despertando a fome de predadores que, de outra forma, ignorariam a sua presença. Quando você desfila com os símbolos da riqueza, você não está atraindo respeito. Você está atraindo o cálculo alheio. O mundo começa a medir quanto de esforço é necessário para derrubar você e tomar o que é seu. O dublê de rico vive no fio da navalha, mantendo uma imagem que consome os próprios recursos que deveriam ser usados para a sua soberania real. Ele é um escravo da própria vitrine. Maquiavel ensinava que é melhor ser do que parecer, mas se você precisar parecer, que seja para enganar o inimigo sobre a sua verdadeira força. Usar o dinheiro para brilhar em público é entregar a sua posição geográfica no campo de batalha. O soberano prefere o conforto do anonimato e a segurança da reserva oculta, enquanto o tolo gasta para ser o centro das atenções em uma sala cheia de medíocres. O mestre do jogo permanece no canto observando, intocável, com o capital necessário para comprar a sala inteira se assim desejar. A ostentação é a armadilha dos fracos que buscam aceitação. A invisibilidade é o privilégio dos fortes que buscam o domínio. Cada real desperdiçado em uma aparência vazia é uma arma que você retirou do seu próprio arsenal para entregar ao sistema. O verdadeiro luxo não é o que os outros veem, mas o que você sabe que possui. O poder de não precisar de ninguém. A liberdade de não ter que provar nada e a capacidade de desaparecer se o mundo se tornar perigoso demais. O dublê de rico morre de medo do esquecimento. O estrategista encontra na sombra a sua maior proteção. Proteja o seu patrimônio da sua própria vaidade, pois o ego é o maior ladrão que já cruzou os portões da sua fortificação. Mas não basta apenas esconder o tesouro e evitar a armadilha da vaidade. Para que a sua soberania seja absoluta, você precisa entender que o dinheiro não é apenas um escudo de proteção, mas uma ferramenta ativa de controle social. Uma vez que você limpa a sua visão das distrações da ostentação, você começa a enxergar as intenções financeiras dos outros com uma clareza brutal. É nesse ponto que o capital deixa de ser apenas uma reserva e passa a ser usado para posicionar você em um patamar onde nenhum inimigo, por mais feroz que seja, consiga sequer tocar a ponta das suas vestes. O dinheiro, em sua essência mais bruta, não é um passaporte para o consumo, mas o calibre da sua influência no tecido social. No tabuleiro de Maquiavel, os recursos não servem para comprar amigos, pois amigos comprados são mercenários que desertam ao primeiro sinal de um lance maior, mas para garantir que você não precise de inimigos. A guerra social é travada todos os dias nos corredores do poder, nas salas de reunião e até nos jantares de família. E nessa guerra, o capital é a ferramenta que posiciona você onde a mão do adversário não alcança e onde a voz do insolente não ecoa. Aprenda a ler as intenções financeiras dos outros como quem estuda o mapa de um terreno inimigo. Quando você possui reservas sólidas e um fluxo de poder constante, você adquire o luxo supremo de não precisar lutar guerras inúteis. O dinheiro atua como um silenciador. Ele resolve problemas antes que eles se tornem escândalos e neutraliza oposições antes que elas se tornem rebeliões. O estrategista não usa a riqueza para humilhar o oponente, mas para torná-lo irrelevante. Se você tem o capital, você tem a capacidade de alterar a realidade ao seu redor sem disparar um único tiro, apenas movendo as peças que o ouro permite tocar. Mantenha a sua estrutura em um patamar de isolamento estratégico.
A riqueza deve criar uma distância de segurança entre a sua paz e a mediocridade do mundo. No momento em que você se torna dependente do favor de terceiros, você entregou sua espada ao inimigo. O dinheiro é o que garante que você possa manter sua palavra, sua honra e, acima de tudo, o seu silêncio. Use seus recursos para se infiltrar onde o acesso é restrito e para se retirar de onde a presença é tóxica. Na guerra social, o vencedor não é quem tem mais contatos, mas quem tem menos correntes. Não se engane com a ideia romântica de que o caráter vence o capital. O caráter é a sua bússola, mas o capital é o seu navio. Sem ele, você está à mercê das marés alheias. O soberano usa sua munição para construir uma rede de dependências em que ele é o centro gravitacional. Faça com que o mundo precise do que você tem, mas nunca permita que a sua sobrevivência dependa do que o mundo oferece. O dinheiro é a base da sua liberdade de expressão. Quanto mais você possui, menos precisa mentir para agradar quem detém o poder. Mas tome cuidado. O domínio sobre a guerra social pode levar à complacência, o veneno mais doce que um conquistador pode beber. Pois no topo da montanha, onde o ar é rarefeito e a vista é ampla, o maior perigo não é o ataque que vem de baixo, mas o relaxamento que vem de dentro. É preciso entender que a segurança financeira total é uma ilusão perigosa que pode atrofiar os seus instintos de caçador. O dinheiro deve servir para fortalecer a sua guarda, nunca para permitir que você feche os olhos, pois a ruína costuma visitar aqueles que se sentiram confortáveis demais em seus próprios tronos. O dinheiro foi desenhado para servir como seu escudo, nunca como sua cama. No momento em que você utiliza sua riqueza para comprar o relaxamento absoluto, você assinou sua sentença de morte estratégica. Maquiavel entendia que a segurança é a mãe da negligência, e a negligência é a porta aberta para o usurpador. A lei da ruína pelo conforto dita que a segurança financeira excessiva atrofia os instintos de caçador que te levaram ao topo. O soberano que se sente confortável demais em seu trono é aquele que parou de ouvir o afiar das lâminas nas sombras. A verdadeira função do capital deve ser manter você em um estado de alerta constante, e não em um sono profundo de complacência. O conforto é uma droga sedutora que entorpece os sentidos e suaviza a disciplina. Quando você para de sentir a fome de quem nada tem, você começa a perder a visão periférica necessária para detectar as traições que nascem da própria abundância. Um estrategista mantém a mentalidade de cerco, mesmo quando os seus celeiros estão cheios. Ele sabe que o ouro pode comprar mercenários, mas nunca a lealdade do destino, que favorece apenas os que permanecem vigilantes. Não permita que o luxo amoleça a sua fibra moral ou a sua capacidade de suportar a escassez. O dinheiro deve lhe dar o poder de escolha, mas nunca o direito de ser fraco. A ruína visita primeiro aqueles que acreditaram que o jogo havia terminado porque o saldo bancário estava alto. No tabuleiro da existência, o jogo só termina quando você baixa a guarda. Use sua fortuna para comprar tempo, informação e distância. Mas guarde sempre uma reserva de agressividade para o caso de precisar queimar o mapa e recomeçar do zero. Mantenha a austeridade interna enquanto o mundo externo vê apenas a sua solidez. A verdadeira soberania é a capacidade de transitar entre o palácio e a trincheira com a mesma frieza na alma. O dinheiro é a sua ferramenta de soberania, mas a sua vontade é o motor que a conduz. Se o motor para porque o combustível está garantido, o naufrágio é apenas uma questão de tempo. Cultive a solitude produtiva e a fome estratégica. Elas são as únicas garantias de que o seu império não será apenas uma nota de rodapé na história de quem foi devorado pelo próprio conforto. A jornada para a soberania não termina com a conquista do tesouro, mas com a maestria absoluta sobre o próprio desejo de parar. O dinheiro não é o fim da guerra, é apenas a garantia de que, quando a próxima batalha começar, você terá o melhor aço e a posição mais alta no terreno.
Agora que você detém as chaves do arsenal de Maquiavel, a pergunta que resta não é o quanto você pode acumular, mas o quanto você é capaz de suportar sem se corromper pela paz ilusória que o ouro promete. Pois a verdadeira riqueza não está no que você gasta, mas naquilo que você se recusa a vender, sua própria natureza indomável. Se você chegou até este ponto, você não faz parte da massa que consome migalhas de entretenimento barato. Você é a exceção. Você suportou o desconforto das verdades que o sistema tenta soterrar sob camadas de falsa moralidade. Eu reconheço a sua presença aqui, nas sombras, onde o caráter é forjado no frio da razão. Para selar este entendimento e mostrar que as muralhas do seu castelo já estão sendo erguidas, deixe sua marca. Escreva nos comentários: o ouro é meu servo. E inscreva-se neste canal se você decidiu que não nasceu para ser figurante na história de terceiros. Ao apertar o botão de gostei, você verá surgir a opção de hype. Pressione-a. Não como um simples clique, mas como um ato de rebeldia consciente. Um sinal de que você escolheu amplificar esta frequência de poder em um mundo que tenta te manter anestesiado. E para aqueles que não aceitam apenas observar, mas desejam caminhar no círculo interno, eu convido você a se tornar membro desta ordem. Ser membro não é um suporte financeiro, é um pacto de sangue com a filosofia do poder, um compromisso de quem entende que a autonomia exige investimento e que o conhecimento proibido tem um preço que o homem comum teme pagar. Seu treinamento não termina aqui. A guerra é vasta e o inimigo é astuto. Deixei um vídeo acima que é o próximo passo inevitável na sua ascensão. Eu te desafio a assisti-lo agora, se você tiver a coragem de ver quão profundo o buraco do coelho realmente é. Lembre-se, o mundo é um tabuleiro onde os tolos buscam o brilho, enquanto os soberanos dominam a partir da escuridão.